Continuando sobre as doenças ocupacionais, falaremos agora sobre intoxicação exógena. A intoxicação exógena pode ser definida como a consequência clínica e/ou bioquímica da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente ou isoladas. Como exemplo dessas substâncias intoxicantes ambientais, podemos citar o ar, água, alimentos, plantas, animais peçonhentos ou venenosos. Por sua vez, os principais representantes de substâncias isoladas são os pesticidas, os medicamentos, produtos químicos, industriais ou de uso domiciliar. Como a intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas, caracterizado por desequilíbrio fisiológico, é importante entender o conceito de intoxicação exógena para diferenciá-la da intoxicação endógena, que ocorre por meio de substâncias produzidas no próprio organismo, seja pelas toxinas de micro-organismos infecciosos ou por perturbação metabólica glandular. Então, o próprio nome já deixa bem evidente, né? A intoxicação exógena, né? É consequência de alguma coisa externa que vem de fora. E a endógena é consequência de alguma coisa interna, né? Do nosso próprio organismo. Intoxicação exógena é o conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam o desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico. Como a intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas, caracterizado por desequilíbrio fisiológico, é importante entender o conceito de intoxicação exógena para diferenciá-la da intoxicação endógena, que ocorre por meio de substâncias produzidas pelo próprio organismo, seja pelas toxinas de micro-organismos infecciosos ou por perturbações metabólicas glandular. Repetindo aqui, né, só para evidenciar e ficar bem claro a diferença dos dois tipos de intoxicação. Intoxicações. Dentro deste contexto, temos ainda definições mais específicas, como a intoxicação exógena por drogas de abuso. Como exemplo, a definição das Organizações das Nações Unidas para intoxicação por drogas de abuso. Temos a intoxicação, é uma condição seguida da administração de substâncias psicoativas e resultante em distúrbios no nível de consciência, cognição, percepção, julgamento, afeto ou comportamento, ou outra resposta ou função psicofisiológica. Os distúrbios são relatados aos efeitos farmacológicos e respostas às substâncias, e os efeitos desaparecem com o decorrer do tempo, até a recuperação completa, exceto quando há lesões teciduais ou outras complicações. Os sinais e sintomas. Sinais e sintomas de envenenamento variam de acordo com a substância, sintomas e tratamento de intoxicações específicas. Pacientes envenenados com a mesma substância também podem apresentar diferentes sintomas. Os sintomas tipicamente começam logo após o contato, mas
com certos venenos ocorrem tardiamente. O atraso pode ocorrer porque apenas um metabólito é tóxico, em vez da substância mãe, por exemplo, metanol, etilenoglicol, hepatotoxinas. A ingestão de hepatotoxinas, como por exemplo paracetamol, ferro e cogumelo, pode causar insuficiência hepática aguda, que pode acontecer poucos dias após a ingestão. Com metais ou solventes hidrocarbonetos, os sintomas ocorrem tipicamente somente após a exposição crônica à toxina. Então, os sinais e sintomas, eles variam de pessoa para pessoa e variam também do tipo de substância a que a pessoa, foi exposta. E também, se uma pessoa for exposta a um tipo de agente, não quer dizer que a outra pessoa irá ter a mesma reação. As reações variam de organismo para organismo. Porém, tem alguns tipos de substâncias que a reação é logo após a exposição, independente de pessoa, independente de organismo. Em geral, toxinas ingeridas e absorvidas causam sintomas sistêmicos. Substâncias cáusticas e corrosivas prejudicam principalmente as membranas mucosas do trato gastrointestinal, causando estomatite, enterite ou perfuração. Algumas toxinas, como por exemplo álcool, hidrocarbonetos, causam odores característicos ao hálito. O contato da pele com toxinas pode causar vários sintomas agudos cutâneos, como por exemplo exantemas, dor, bolhas. A exposição crônica pode causar dermatites, variando também aqui, de acordo com cada agente agressor, tempo de exposição e variando também o organismo, de cada pessoa. Toxinas inaladas produzem sintomas e danos às vias respiratórias superiores, se forem solúveis em água, como por exemplo, cloro e amônia. E sintomas e danos às vias respiratórias inferiores, parênquima pulmonar e edema pulmonar não cardiogênico se forem menos solúveis em água. Inalação de monóxido de carbono, cianeto ou sulfeto de hidrogênio pode causar isquemia dos órgãos ou parada cardíaca ou respiratória. O contato dos olhos com as toxinas, sólidas, líquidas ou vapores, pode danificar córnea, esclera e cristalino, causando dor nos olhos, rubor e perda de visão. Algumas substâncias, como por exemplo a cocaína, fenciclidina, anfetamina, podem causar grave agitação, resultando às vezes em hipertermia, acidose e rabdomiólise. O tratamento de intoxicação exógena, via de regra, segue o procedimento de afastamento do paciente ao agente intoxicante, observação clínica para verificar a involução ou não dos sintomas e terapia de suporte. Para intoxicações por ingestão, acrescenta-se a lavagem gástrica, somente se realizado em até 1 hora após a ingestão, e a administração de carvão ativado. Provocar vômito é totalmente contraindicado em qualquer caso. A abordagem inicial frente
ao paciente que apresente a intoxicação. Anamnese dirigida, verificação de sinais e sintomas, nível de consciência, tamanho da pupila, oximetria de pulso, monitorização cardíaca contínua, eletrocardiograma, acesso periférico calibroso, glicemia capilar, suporte de oxigênio, exames específicos. O tratamento: boa hidratação e suporte cardiovascular, não usar antihipertensivos de longa ação, não usar beta-bloqueadores, pois piora a vasoconstricção, benzodiazepínicos, controlar ansiedade e agitação, controlar convulsões. Os cuidados de enfermagem. Independente do produto da intoxicação, os primeiros cuidados de enfermagem serão verificar os sinais vitais e comunicar as alterações, intervir nas complicações imediatas, como convulsões, manter o paciente com a cabeça lateralizada, caso haja risco de vômitos, instalar um oxímetro, instalar catéter nasal ou máscara de oxigênio, conforme protocolo, instalar monitorização cardíaca logo que possível, manter-se alerta quanto ao nível de consciência, manter as grades laterais do leito elevadas, aguardar a avaliação e a prescrição médica e realizar rigorosamente os procedimentos prescritos. Alguns procedimentos serão realizados após a prescrição médica, sendo determinados pelo tipo de substância ingerida, tempo e dose, como, por exemplo, a lavagem gástrica, instalação de vias de acesso venoso para os casos de uso de medicamentos antagonistas e o uso do carvão ativado. A vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar medidas de promoção, prevenção contra doenças e agravos e atenção integral à saúde das populações expostas a contaminantes químicos. Esta área trabalha com os contaminantes químicos que interferem na saúde humana e nas inter-relações entre o homem e o ambiente, buscando articular ações integradas de saúde, prevenção, promoção, vigilância e assistência à saúde de populações expostas a contaminantes químicos. Prevenção. Nos Estados Unidos, o amplo uso de embalagens resistentes às crianças, com revestimento de segurança, reduziu enormemente os casos de óbitos por intoxicação em crianças. Limitar a quantidade de analgésicos de venda livre em um simples frasco e eliminar formulações confusas e redundantes reduzem a gravidade das intoxicações, em particular com paracetamol, ácido acetil salicílico e ibuprofeno. Uma medida aí eficaz, principalmente no que refere às crianças. Outras medidas preventivas incluem rotulagem clara nos produtos de uso doméstico e nos fármacos prescritos, armazenagem de fármacos e substâncias tóxicas em armários fechados, inacessíveis às crianças, descarte imediato de fármacos vencidos, misturando-os na caixa de areia de gato ou em outra substância não tentadora e colocando-as em um recipiente de lixo que é inacessível às crianças. Uso de detectores de monóxido de carbono,
É importante divulgar medidas de educação pública para incentivar o armazenamento de substâncias em seus frascos originais. O uso de identificação impressa em fármacos sólidos auxilia a prevenir erros e confusões por pacientes, farmacêuticos e profissionais da saúde. Intoxicações por agrotóxicos. Agrotóxicos são produtos químicos utilizados para combater pragas. Também são chamados de praguicidas, pesticidas, defensivos agrícolas, agroquímicos ou biocidas. Utilização. É utilizado na agricultura para controlar insetos, fungos, ácaros, ervas daninhas e etc. Pecuária. No controle de carrapatos, pulgas, mosca do chifre e etc. No domicílio, para matar pulgões e larvas em plantas, eliminar cupins, ratos, baratas, algas em piscinas e carrapatos e pulgas em animais. Todos os agrotóxicos são potencialmente perigosos, podem causar danos à saúde das pessoas, animais e ao meio ambiente. É a classe de produtos que mais leva a óbito. Forma de intoxicação: contato direto, no preparo, aplicação ou qualquer tipo de manuseio com o produto. Contato indireto: contaminação de água e alimentos ingeridos. Os venenos entram no corpo por meio do contato com a pele, mucosa, pela respiração e ingestão. Os sintomas: intoxicação aguda, náuseas, tonturas, vômitos, desorientação, dificuldade para respirar, sudorese, salivação excessiva, diarreia, chegando até coma e morte. A intoxicação crônica, distúrbios comportamentais como irritabilidade, ansiedade, alteração do sono e da atenção, depressão, cefaleia, fadiga, parestesias e etc. Como prestar os primeiros socorros? Intoxicação cutânea. Retirar as roupas sujas e colocá-las em saco plástico. Lavar bem a pele contaminada com água corrente e sabão por no mínimo 10 minutos. Não esquecer de lavar cabelos, axilas, virilhas, barba e dobras do corpo. No caso de contaminação nos olhos, lavar bem com água corrente por 15 minutos. Intoxicação inalatória. Remover a vítima para local fresco e ventilado. Afrouxar as roupas. Fazer respiração boca a boca se houver dificuldade respiratória. Sempre seguindo todas as técnicas adequadas. Oral. Lê o rótulo do produto para ver se é recomendado provocar vômito. Não provocar vômito em pessoas desmaiadas durante convulsões ou em crianças menores de 3 anos. Quando recomendado, provocar vômito, baixando bem a cabeça do intoxicado e pressionando a base da língua com o dedo de uma colher ou objeto similar. Não fazer com que o intoxicado beba leite ou álcool. Após os primeiros socorros, deve-se procurar os serviços de saúde mais próximo, levando o rótulo ou embalagem do agrotóxico e o receituário agronômico. E telefonar imediatamente para o Centro de Intoxicações Toxicológicas. Prevenção de acidentes com agrotóxico. Comprar agrotóxico somente com receita agronômica. Ler e seguir rigorosamente as recomendações do rótulo. Não carregar nem armazenar junto com alimentos. Não utilizar embalagens vazias. Não utilizar utensílios domésticos na mistura de produtos. Crianças, gestantes e mulheres que estão amamentando não podem ter contato com agrotóxicos.
não fumar, beber ou comer enquanto estiver manuseando agrotóxicos. Após o trabalho, tomar banho com água corrente e sabão. Lavar as roupas de trabalho e equipamentos de uso diário após o trabalho. Utilizar equipamento protetor. Máscara, óculos, luvas, chapéu, botas, avental, camisa de manga comprida e calça comprida. Né? Sempre lembrando que o ideal, a nossa base para evitar qualquer tipo de doença ocupacional é a prevenção.